Quiet nights of quiet stars, quiet chords from my guitar, floating on the silence that surrounds us. Queridos ouvintes da Rádio Tropical Web Brasil, sejam todos muito bem-vindos ao programa Circuito Cultural. É um prazer enorme estar com vocês para mais uma edição do nosso maravilhoso programa. Aqui na nossa bancada, compondo comigo, Simone Aguiar. Hoje a gente vai ter um programa diferenciado. A gente vai ter um programa diferenciado porque a nossa grande estrela, que sempre apresenta o programa conosco, Luciana Lins, hoje está em lua de mel em São Paulo. Nossa, que delícia! Luciana Lins está em lua de mel em São Paulo, fazendo matérias maravilhosas. Ela já estava no Mercadão de São Paulo. Eu vi Luciana Lins lá perguntando daquelas frutas, daquelas coisas maravilhosas. Aliás, São Paulo tem uma coisa fantástica que é a comida, né? Uma delícia. A culinária de São Paulo é uma coisa maravilhosa. Entre outras coisas. Entre outras coisas. Então, nesse programa, a gente vai ter uma pauta muito, muito rica, né? Como sempre, a gente faz questão, né, de prestigiar a cultura brasileira, a cultura nacional, né? E hoje a gente vai trazer como entrevistado no nosso programa um ator, um sociólogo, né? Que vai falar um pouco pra gente, né, sobre arte, vai falar um pouco pra gente sobre cinema, um pouquinho de teatro também, né? E do panorama cultural de forma geral, porque a gente deliberando aqui, né, nos quadros internos, a gente acabou chegando à conclusão que um programa como esse, que discute sempre cultura, precisa trazer um pouquinho, né, do cinema para mais perto da nossa audiência, do nosso público. E aí a gente chegou à conclusão que seria fantástico termos um quadro sobre cinema, né? E a gente vai ter esse quadro sobre cinema e hoje, né, a pessoa que vai comandar esse quadro, né, que é o grande ator Fábio Andrade, está aqui conosco. Ele vai se apresentar, vai conversar com os ouvintes da rádio, né, vai ter uma introdução aí para ficar mais próximo de nós. Digamos, Daqui a pouquinho você fala, espera um pouquinho por enquanto, tem muita coisa boa para acontecer. E eu vou apresentar o programa de hoje. A gente vai ter coisas muito interessantes, né, como os nossos quadros fantásticos, né? Giro por Portugal, a gente vai ter o nosso quadro Desvendando os Seus Cristais, a gente vai ter o quadro Brasil Raízes Portuguesas, lembrando sempre, né, daqueles nossos ouvintes queridos do nosso coração que estão além mar, né? Além mar, como uma vez os nossos descobridores vieram para cá e deixaram um pouco deles aqui, assim como nós também deixamos um pouco de nós do outro lado na terrinha, não é isso? Isso aí. Então eu queria lembrar vocês que essa semana, quarta-feira, vai ser um dia muito especial, porque a gente vai ter a homenagem ao cantor Carlos Lopes, no Shopping Cassino Atlântico, no Espaço BB, no evento do programa Circuito Cultural. Você está sabendo disso, Luciana? Tô sabendo. Luciana, não, tô te chamando de Luciana, olha só. É que eu sinto falta da minha apresentadora é, aqui. Eu olho pro lado, pois eu tô é. pensando que eu tô vendo a Luciana, mas hoje eu tenho a diva, a nossa diva do programa Circuito Cultural, né, aqui sentada do meu lado. Não é isso? Boa tarde, queridos. Boa tarde, é sempre bom estar aqui. E hoje esse programa especial, né, com a gente. Sim, ele é muito especial. Ele é muito especial. Tudo que eu faço é muito especial. E eu Tudo que eu também. faço é especialíssimo, aliás. E a Lu curtindo lá a lua de mel dela, né? Com certeza. Com O negócio lá certeza. deve estar pegando fogo. Vamos deixar eles, vinhos, né, aproveitarem vinhos, um pouquinho, né, a vinhos. cidade de São Paulo. É isso Deve aí. estar caindo uma garoa friazinha. Friazinha. Aquele friozinho de São Paulo. Exatamente. Nossa Senhora. Então vamos lá? Vamos lá. Então chamar um pouquinho aqui de música pra gente. Vamos ouvir um pouquinho Marcelo com Abre o Coração. E daqui a pouquinho a gente volta. Gente, beijo. Ouvintes da Rádio Tropical Web Brasil, o mundo ligado em você e você ligado no mundo. Eu gostaria agora de comunicar aos nossos ouvintes, né, que logo a gente vai entrar aqui com um papo muito gostoso com o ator e sociólogo Fábio Andrade. Fábio Andrade vai ter um quadro no programa e é muito importante que vocês, né, ajudem a gente a construir esse quadro. Qual é a ideia que a gente teve? Vocês podem sugerir o nome do novo quadro do programa Circuito Cultural. A gente está esperando as sugestões de vocês e a sugestão mais criativa, mais original vai ser o nome
do nosso quadro, não é isso? E uma outra coisa que eu queria falar com vocês, que é muito importante, a gente não pode esquecer, é da nossa agenda cultural. A nossa agenda cultural. Então, eu vou chamar a vinheta daqui a pouquinho e vai entrar a nossa querida diva Simone Aguiar para falar pra gente da agenda cultural. Chama a vinheta, por favor. Aí entra eu, né? Isso. E agora é a hora da nossa agenda cultural com Simone Aguiar. Fique por dentro das principais atrações, eventos e atividades culturais que estão rolando. Prepare-se para anotar e aproveitar o que há de melhor na cultura. Vamos lá, Simone! Boa tarde, queridos ouvintes. Boa tarde. É sempre um prazer estar aqui com vocês na Rádio Tropical Web Brasil, no Circuito Cultural. Então, gente, vamos lá. Eu tenho que falar, não posso deixar de falar da cobertura que a gente fez ontem, né? Que a nossa equipe estava lá no Renascença Clube. Foi a posse da nova diretoria. Foi muito lindo. E eu tenho que agradecer ao presidente eleito Nelson Souza e a Márcia Renault, que nos receberam com todo carinho, com todo amor. A festa estava linda, parabéns e sucesso. Que o clube renasça sempre, porque o Clube Renascença é maravilhoso e merece esse presente aí dessa nova diretoria. E, gente, olha só, temos novidades, né? A Casa Vinícius Show, em Ipanema, hoje, sábado, 9/8, né? Que nós estamos em agosto, tem Francesca Lo Cícero. Ela canta Nara Leão. Amanhã, domingo, às 20 horas, Marco Ariel e Vitor Biglione e Elbi Machado e Giovanna Adoration. Gente, olha, não percam. Imperdível. Imperdível, Espetacular. gente. Muito bom. Não dá para perder. O tipo de evento que você não pode deixar de ir. Não pode deixar de ir. E olha, eles tocam, encantam, cantam. É maravilhoso. Vale a pena conferir. Vão lá na Casa Vinícius Show em Ipanema. Maravilhoso. Você tem que ir, Todo hein? mundo conhece. A Vinícius é famosa. Poxa, não tem quem e- não conheça. Não precisa nem dar o endereço. As pessoas vão, né, Vão, sentindo cheiro. exatamente. É Mas impressionante. você sabia que ela fechou em 2019 e reabriu agora? Fantástico. Isso não tinha essa Entendeu? informação. Então, mesmo. ela foi então ela fechada. está celebrando, né, uma Exato. reinauguração, né? Está voltando Tá a funcionar. voltando a Fantástico. funcionar. Então a Maravilhoso. gente está precisando que divulgue a casa. Sem dúvida. Tá? O Rio de Janeiro não pode ficar sem esses espaços. Não, né? Eu acho não que esses pode. espaços são fundamentais para a gente difundir a nossa cultura, a cultura do Brasil e a cultura do Rio de Janeiro, que é uma cidade tão especial do Brasil. Com certeza, com certeza. E vamos de teatro, né, gente? Olha só. Vamos de teatro. Teatro eu tenho aqui com o nosso queridíssimo, inclusive, que você já falou nele, tá? O nosso querido Carlos. Ele vai estar... O Carlos vai estar... Carlos Lopes. Carlos Nosso Lopes. cantor Carlos Exato. Lopes. Fantástico. Ele é ator, produtor, cantor e vai estar com a peça... Multitarefa. Multitarefa. Vai estar com a peça Os Miseráveis. Le Miserable. Aí, ó. Ó, nos dias 22 e 23 de agosto, tá, gente? No Teatro dos Grandes Atores na Barra, Uau. no Barra Square. Então, não percam. E vai voltar o musical que todo mundo pediu, porque foi um sucesso enorme esse musical que ele fez também. E ele vai estar também nesse musical, que vai acontecer. É O Rei do Show, né? Que vai estar também lá na Barra, no Barra Square. Não percam, vai Maravilha. ser Quem no puder dia ir à Barra 20 para assistir, por favor, compareça. Exatamente. Vai ser no dia 24 de agosto, no Teatro dos Grandes Atores, às 18 horas. Não percam, tá? E a gente não podia deixar de falar do dia 13, que nós vamos ter a nossa festa. Claro, né? mas isso daí é a agenda central da cidade do Rio de Janeiro. No dia 13, o Rio de Janeiro tem que parar. Tem que parar porque o programa
Isso. Circuito Cultural. Circuito Cultural. Vai fazer a sua festa, a sua comemoração, vai celebrar um pouquinho daquilo que a gente traz para vocês, né? Nós, entre nós ali, para poder abraçar as pessoas que queiram ter contato com o nosso trabalho. Então, todo mundo está convidado, né, para acompanhar essa festa, né? A gente vai fazer matérias em loco, a gente vai passar essa matéria para todos os nossos ouvintes, não é isso? Exato. E vocês vão estar junto com a gente, pertinho. Faço questão de convocar todos para comentarem, né? Comentarem lá, fazerem posts. Exato, porque é uma festa fechada, sim, né? Claro, então, claro. Nós vamos estar mandando esses links para vocês, sim. tá? E vocês, por favor, gente, olha, vai ter o lançamento da coleção de óculos Jane Duboc, da Kaline Fiuza, que eu vou apresentar, desfile que você vai apresentar. Olha que responsabilidade. Desfile de moda, praia, fitness, Paula Araújo, lançamento do livro Canções Jane Duboc com Wagner Azevedo, exposição Leia Garcia com o filho dela, Marcelo Garcia. Nós vamos estar lá com ele. E a Renata vai estar lá também, junto com a gente. Exposição do carnavalesco Aguinaldo Correia, também muito bonito, vai ser lindo. Fantástico, Simone. Fora os drinks, o chopp e essa galera toda que a gente convidou com muito carinho para estar lá. É bom estar entre as pessoas, né? Como é gostoso, né? Aí. Trocar com as pessoas, estar junto, ter uma oportunidade para poder dividir um pouquinho aquilo que a gente faz aqui com um círculo maior e mostrar tudo isso para todos os nossos ouvintes. Exatamente, isso é gente. fantástico. É isso. Obrigado, Simone, obrigado. E agora a gente volta aqui, né, com os nossos ouvintes da Rádio Tropical Web Brasil, você ligado no mundo e o mundo ligado em você. Eu vou agora ter o privilégio de entrevistar, né, o ator, o sociólogo, né, Fábio Andrade, o grande Fábio Andrade veio aqui trazer pra gente, né, o brilho do seu conhecimento sobre artes, né, o brilho do seu conhecimento sobre, né, sobre a vida, né, vamos dizer assim. O assíduo frequentador da Praça São Salvador, o sociólogo mais célebre da Praça São Salvador, vai agora conversar um pouco com a gente, falar sobre tudo isso, né, que a gente celebra na vida, né, que são exatamente as artes, né? As artes são uma dimensão, né, da vida humana fantástica, uma dimensão onde a gente consegue exercitar um pouco, né, do lúdico, né, da nossa ludicidade, a gente consegue sair um pouco, né, da nossa forma tradicional de enxergar o mundo, né, e experimentar novas formas, né, e usar um pouco daquele universo simbólico da nossa cultura para experimentar com essa cultura coisas alternativas, coisas diferentes, coisas inusitadas, enfim. Eu queria dividir um pouco essa percepção da arte, ouvir um pouquinho, né, um artista, né, em si, me explicando como é que ele enxerga a arte, né. Queria fazer duas perguntas, eu queria que essas duas perguntas fossem respondidas como uma só. A primeira é isso, né, o que é arte e, né, não tenho a pretensão de definir isso academicamente, eu quero a tua perspectiva pessoal do que é a arte. E eu quero que você diga para mim como é que essa coisa foi se aproximando de você, como é que você sai desse caminho das ciências sociais, né, da sociologia, para ir parar no teatro, sendo um ator, né, que já foi dirigido por Moacir Góes, já foi dirigido, né, por vários diretores, e essa paixão, né, assim, como é que essa paixão entra na tua vida e como é que você se torna o Fábio Andrade? Me explica. Uau, que responsabilidade. Em primeiro lugar, boa tarde, muito obrigado, sinto-me muito bem-vindo aqui na Rádio Tropical Web Brasil. A gente está fazendo, através dessa entrevista, uma espécie de episódio piloto, eu espero, aqui, a nossa querida Simone Aguiar no Circuito Cultural. E foi um prazer, foi uma honra estar aqui, podendo falar um pouquinho de mim e principalmente da agenda cultural do Rio de Janeiro. Eu tirei um pedacinho de um livro de resenhas, de críticas, de uma crítica de São Paulo, lá do estado de São Paulo, Mariângela Alves de Lima, que foi crítica de teatro do estado durante 40 anos, e eu estava lendo esse final de semana uma compilação de críticas dela e me atentou uma frase muito bonita dela: quem sabe ver e sabe narrar o que viu está um pouco mais leve do peso da existência. É uma frase cunhada por Mariângela Alves de Lima em 1999. E Simone, Ricardo, eu sou ator desde 2001, fiz Sociologia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e através desses anos produzi e morei em São Paulo. A nossa querida Luciana Lins está provando hoje que existe amor em São Paulo, como diria a música do Criolo, e a gente está provando aqui, esse programa prova e provará mais ainda
que existe cultura, muita cultura no Rio de Janeiro. E quando se trata de música, então, Rio de Janeiro, a gente pode falar... Tudo bem, mas não foge da minha pergunta. Covardia. Eu perguntei muito claramente o que é a arte para você, como é que ela entrou na tua vida, por que isso? Me explica. Eu não sei. Me explica. Aqui você é intimado a responder, não tem essa história bem, de... Tudo bem, eu digo. Eu confesso. Eu confesso. Nem que a gente torture o convidado, mas você vai falar. Tortura é viver longe disso. Eu costumo brincar dizendo que o primeiro contato, assim, eu fui aluno também, antes da UERJ, do Colégio Pedro II, do Maitá e do Instituto Metodista Bennett, que era lá no Marquês de Abrantes, de saudosa memória. Infelizmente, o Colégio Bennett tinha uma aula de biblioteca. Olha biblioteca, que coisa doida. O que era uma aula de biblioteca? Me explica, como é que é? Você poder, que lá, fantástico. Né, entre 7 a 10 anos, você vê, no que a gente chamava de primário, né? Você tinha uma matéria, que não tinha ainda todas aquelas matérias, mas já tinha nos coeiros, por assim dizer, para ficarmos aqui atentos ao bom léxico ao português. versar dos nossos ouvintes da Neymar. É incrível, né? Você poder estar em... Mas fala dessa aula de biblioteca, o que é isso? Aula de biblioteca, galera, é incrível. Era selecionado por ano uma matéria, um gênero. Eu me lembro que acho que na segunda série foi selecionado suspense. E agora imagina você, 7, 8 anos, e a gente escutando da professora, ela colocava Agatha Christie, ela narrava pra gente. Como é importante o papel do professor, né? O Campos Baskerville, Sir Arthur Conan Doyle, né? Sherlock Holmes. Olha que coisa fantástica. Olha, gente, olha só uma parte aqui. Olha como é que um professor pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. Eu estou perguntando para ele como que ele, né, transformou, né, a arte na principal, vamos dizer assim, só foco da vida dele, né? Ele se tornou um artista. E aí a resposta vem através de um professor. Como é importante, né, a figura do professor, né? É muito importante. É fantástico. O senhor é professor, o senhor já deve ter também inspirado no seu conhecimento. Espero eu. Agora me conta, aí desse curso, dessa aula de biblioteca, lá nasceu a paixão pela literatura, a princípio, é isso? Sim, e literatura dramática, né? As peças de teatro, a gente costuma dizer, né, estão escritas nesse gênero de literatura dramática. E eu não posso também mencionei o UERJ, não posso deixar de mencionar, na minha formação, sou ator profissional formado pela Casa das Artes de Laranjeiras. A famosa CAL no Rio de Janeiro, celeiro de muitos atores e atrizes da Rede Globo de televisão. Quer dizer que você conviveu com a nata da beleza carioca, é isso? E quais são as suas impressões nos cursos que você, né, como você instruiu o seu espírito naquele ambiente? Mais uma vez, a gente não vai poder, né, o papel incontornável do professor ali. Uma casa fundada em 82, eu fiz de 99 a 2001, e ali tive contato com pessoas maravilhosas que eu espero que, ao mencioná-las, eu já as homenageei. Maria Esmeralda, Marilena Bibas, Lorival Prudêncio, um dos fundadores da casa, Eric Nielsen, incrível Eric Nielsen, sim. Alice Reis, um pessoal que fez a minha cabeça. Tava lá. Então quer dizer que as duas principais influências que você teve, você diria que em primeiro lugar foi o Colégio Pedro... Bennett, Instituto Bennett, Escola de Biblioteca. Também, eu pulei o Pedro II, mas o Pedro II também tinha... Pedro II do Maitá. Pedro II do Maitá. Que coisa linda. Sou moradora do Maitá, adoro aquele colégio. Desculpa o trânsito ali, né? Nossa, o trânsito mas você continua fugindo da minha pergunta, o que é a arte para você? Essa daí você não responde, né? Essa daí eu tenho que pegar... É como você falou, mas que bom que você também ressalvou. Não, claro, ninguém tem pretensão aqui. Ninguém tem pretensão acadêmica nenhuma aqui. Eu quero que você fale para você. Porque se é tão importante assim, não é possível que você não consiga, né, desmanchar isso em 4, 5 palavras. É vida, eu acho que foi por isso que eu recortei aqui a frase da Maria Ângela. É estar no mundo. A gente costuma falar a cultura hoje, né, de uma maneira genérica, uma palavra valise em que dá... Tudo cabe, tudo né? cabe. Quando a gente fala de cultura, qualquer coisa dá para ser envelopada, né, e a arte, né, aquela cultura é a norma, por assim dizer, isso é um lugar comum, mas e a arte é a exceção. A arte sempre é uma espécie de conversa com a tradição e, ao mesmo tempo, aqueles de vanguarda, aqueles que provocam a ruptura em conversa com tudo o que teve antes. Cinema, teatro, eu vou esquecer das outras expressões artísticas, literatura, música, artes plásticas.
E, é claro, é um privilégio, a geografia afetiva que a gente tem aqui do Rio de Janeiro, né? A gente fala muito, claro, das belezas naturais, mas as belezas produzidas pelo homem, arquitetônicas e também as belezas produzidas no nosso... A gente está no por exemplo, momento mas olha de só, teatro. mas Fábio, olha só, vamos pensar um pouquinho no seguinte, né? Rio de Janeiro sempre foi, né, a porta de entrada do Brasil para o mundo, ou seja, o mundo entende o Brasil como o Rio de Janeiro, passa pelo Rio de Janeiro, é o filtro pelo qual o olhar de fora, né, vem para cá e busca compreender aquilo que o Brasil é. E dentro disso, né, dentro dessa quase que transfiguração, né, através dessa imagem, né, invertida, né, especular, ou seja, eu olho para o Brasil através do Rio de Janeiro sempre. Como é que o Rio de Janeiro deixa a sua marca nas artes do Brasil de forma geral? Porque a gente tem um Brasil diverso, né? Se a gente for falar em termos culturais, o Brasil é muito diverso. Sim. Mas ao mesmo tempo a gente tem uma marca que todos conhecem como sendo do Brasil. Será que essa marca que todos conhecem, identificam de pronto como sendo do Brasil, não é muito Rio de Janeiro? Sim. Essa é uma questão fundamental. O que eu acho que é essa caixa de ressonância, que por muito tempo é o Rio de Janeiro, né, que eu estava abordando inicialmente através da música, a gente está aqui na rádio, ela também é por conta de amalgamar, de ser um melting pot, de por muito tempo ter sido um lugar de encontro das pessoas que vêm do Oiapoque ao Chuí para se apresentarem no Rio de Janeiro, para contribuírem com a sua cultura regional, aquela história, mais uma frase muito conhecida do nosso querido Lev Tolstói, né? Se quiser ser universal, fala da tua aldeia. E o Rio de Janeiro ganhou muito com a contribuição das pessoas que vieram para o Rio de Janeiro fazer o Brasil através do Rio de Janeiro. Nós sabemos que há algum tempo a pujança econômica de São Paulo também tem a sua relevância. Ou seja, São Paulo começou a crescer muito, né? Se tornou a grande capital econômica do Brasil, onde todos os eventos, todas as feiras de negócio, o business está concentrado em São Paulo, mas ainda assim, e isso é interessante a gente explorar, o Rio de Janeiro não consegue ter esvaziado esse seu papel. Por quê? Porque você não mexe no universo simbólico com a mesma facilidade que você desloca unidades de produção, né, a partir de uma outra logística, a partir de um outro interesse. Né? Você não consegue mudar a cultura ao sabor do toque de caixa, ao sabor dos interesses econômicos, ao sabor do desejo de A ou B ou C. Isso é muito interessante, a resistência cultural. Né? É claro, fora a beleza, né? Não, o Rio de Janeiro... o Rio de Janeiro tem a beleza natural, né? Sim, sem dúvida, Simone. O Rio de Janeiro ele tem uma inserção assim, privilegiada, porque é o contraste da natureza, né, das florestas com o mar. Isso. Então é o verde, o azul com o céu, né? É uma coisa fantástica. Quando você sai do túnel e olha para aquela visão ali, né, da Lagoa Rodrigo de Freitas, na tua frente, aquilo dali é um banho assim, de entusiasmo, né, pelo prazer de estar vivo. Né? Não, eu quando viajo, atravesso o túnel, estou chegando em casa... Você falou, estava viajando antes ou estou viajando agora, né? Nossa, que coisa boa! Cheguei Brasil. É uma delícia ver aquela natureza, ver aquilo tudo, aquela gente caminhando, cachorrinho, passeando. É fantástico, gente. Não tem igual o Rio de Janeiro, gente. Eu sou suspeita para falar, porque eu amo o Rio de Janeiro. Todos nós. Eu morei 9 anos em São Paulo. Do finalzinho de 2008 para o finalzinho de 2017, mas sempre, graças a Deus, dada a proximidade, né, e também dados os trabalhos, sempre indo e voltando com muita frequência, e sempre é um prazer voltar para seu torrão natal, né, para onde você nasceu e desenvolveu aqui a sua vocação, desenvolveu aqui Agora vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que é o seguinte: dentre as artes de forma geral, o cinema foi aquilo que mais te impactou e aquilo que mais te dá, assim, você se devota ao cinema de uma forma como você não se devota a mais nada. A minha pergunta é a seguinte: qual é a especificidade? O que é o cinema? Eu quero que você defina as coisas. O que é o cinema? Que arte é essa? Acho que, né, como espectador, todos nós, né, a gente está mais sujeito, por mais uma vez, ressalvando aqui o papel da música. Tem outra frase também que eu gosto muito do Milor, provocativa, mas mais engraçada, né, que a música é a única arte que te agride por trás, ou seja, é a única que você não precisa estar prestando atenção. E o cinema é o contrário, né, você precisa, a princípio, né, você está numa caixa escura, onde vão acender a lanterna mágica e você não só tem um foco de visão, né? Você tá... Pois é o foco, né, do diretor, é o corte de quem dirigiu o filme, montou o filme,
e você tem um hiperfoco ali, né, uma visão de mundo. É claro que, né, não tem aquela liberdade propiciada pela literatura, onde você também é um senhor do... Onde você cria o mundo inteiro, né? Você, na verdade, tem só aquela tela na tua frente. Você tem o seu referencial para preencher aquele universo literário, mas o cinema te exige, né, uma atenção única. É claro que hoje você pode assistir em casa, hoje, há muito tempo, você pode assistir streaming, você pode assistir partido sem tanta concentração como a sala de cinema exige, mas a princípio, né, você enquanto espectador de um filme, você precisa dar conta dele de uma vez só. Você vai lá e ele, né, diferente do teatro, sem juízo de valor, mas diferente do teatro, onde você também pode apontar seu foco, apesar da cena estar em determinado ator, tá na centralidade do palco, você também pode, você está livre para desfocar, para prestar atenção em outras partes. No cinema não, no cinema você tem ali aquele recorte do autor, né? E isso é muito bonito. Eu acho que é o que pega a gente, assim, primeiro. Eu estava falando da aula de biblioteca, porque você aprende a ler, mas você está vendo desde sempre, né? A gente estava falando, né? Você sabe que hoje... Mas você está aprendendo a ler? Você está aprendendo a ler em que sentido? Você aprende a ler através né, ler é simplesmente decodificar as palavras que estão ali? Não, ou ler é buscar encaixar aquela experiência que você está tendo com aquela leitura dentro do teu universo prévio de leituras para aquilo significar alguma coisa dentro do... Né? Tudo depende do seu referencial, né? A sua fruição. A tua capacidade de fruir aquela obra vai depender de quanto você conhece. Né? Ou seja, eu vou aproveitar mais os livros que eu leio na medida em que eu já tenha lido mais livros. Por quê? Porque eles vão ter um significado muito maior, não é isso? Eu acho muito importante hoje, né? Eu soube, até recentemente, já faz mais tempo, através de uma amiga, que, por exemplo, você elege pro vestibular, né? Pro Enem, uma obra. E essa obra esse ano, por exemplo, vai ser Hamlet. Olha que interessante. Você, claro, tem que aprender, né, aquela história da literatura mundial, aquela história mundial, história do Brasil, literatura do Brasil, mas eu acho legal, de um tempo para cá, muito interessante, terem concentrado o foco numa obra. E você, acho que de maneira geral, o proponente, né, a banca, ela vai pedir um traço geral que você possa falar em geral daquela peça, daquele clássico que foi eleito. E esse ano, por exemplo, foi o Hamlet, né? Foi um clássico da dramaturgia universal que comporta uma série de interpretações, de leituras, você pode fazer N abordagens. Você também, agora, parafraseando um incrível diretor de teatro que eu tive o prazer de conhecer, Antônio Bujanra, você pode enforcar-se na corda da liberdade a partir do momento que você entra em contato com uma obra dessa. É claro, e aí você vai ganhando quilometragem, à medida que você ganha quilometragem, a sua fruição vai aumentando, mas o que é mais importante é você não ter medo nenhum, você ser desassombrado, destemido, e desde que você puder, quando você puder, pegar emprestado um livro na biblioteca comunitária. Isso é a paixão de quem gosta de cultura, que gosta de arte. Agora me diz uma coisa, o que você está achando, né, do cenário das artes, principalmente pegando cinema e teatro no Rio de Janeiro hoje? Fala um pouquinho o que tem pra gente ver, o que você recomenda para os nossos ouvintes aqui, que é imperdível, o que é bom. Legal, fala um pouquinho pra gente, já que você vai ter um quadro aqui na rádio que vai falar de cinema, me fala o que é bom de ver. E que ele teatro, entende, sim, né? exatamente. Que você Estou fazendo o entende, link, né? Vamos fazer a divulgação aí de uma série de eventos ao longo do ano da programação, na programação da rádio. A gente vai falar pontualmente, mas é um momento, eu acho, muito, muito bom, muito auspicioso. Por quê? Para o teatro, por exemplo, para a música desde sempre. Isso. Você vê, né? Não, mas pega cinema e teatro. Pega cinema e teatro pra gente ver o que tem de bom pra... Esse que você falou comigo, que vai acontecer? Agora, semana que vem, a gente está aqui pertinho, estamos aqui na Gomes Freire, aqui no mais que centenário do Teatro Carlos Gomes. Olha que maravilha. Da semana que vem, de 11 a 14 de agosto, a partir das 7 da noite, gratuito. Imperdível, gente. Os curadores fizeram o favor de instalar, vai ter cinema no teatro.
Que Você maravilha! vai ter uma tela no espaço de 400 lugares, onde você vai poder, de forma gratuita, a partir das 19 horas, estar em contato com a primeira, então eu acho muito legal isso, né? Já que estamos aqui inaugurando também uma fase do programa, vir com a primeira mostra nacional de filmes de samba. Que coisa fantástica, olha isso, olha a galera que curte samba, olha que maravilha, hein? Celebrar o samba, parte da cultura do nosso país e do nosso Rio de Janeiro, um evento desse gratuito, Simone. Gratuito para qualquer pessoa do Rio de Janeiro poder frequentar e trocar um pouco das nossas impressões, né, sobre aquilo que compõe a nossa cultura, quem nós somos. Olha que coisa fantástica. Então fala pra gente, vai ser então no Carlos Gomes. 7 atrações divididas em 4 dias, a gente já tem uma incrível tradição de documentários musicais. Hoje a gente tem, de mais de 20 anos para cá, a gente teve esse ano mesmo o sucesso Homem com H, do Esmir Filho, com o Jesuíta Barbosa, dando uma interpretação maravilhosa. É o filme do Ney Matogrosso. Lenda Viva, Ney Matogrosso. A vida do Ney Matogrosso, fantástico, filmaço. Imperdível. Vale a pena ver uma vez. E esse ator, o Jesuíta Barbosa, ele me impressionou muito. A interpretação dele é brilhante. Ele encarna o Ney de uma forma que realmente deixa você boquiaberto. Quem não viu, veja. Na próxima temporada de prêmios, você pode apostar, ele vai aparecer por conta dessa interpretação aí canônica dele. E a gente tem, esse costume, você vê, tá vendo o filme da Sandra Werneck com o Daniel de Oliveira, o Cazuza, O Tempo Não Para, já tem mais de 20 anos, já em 2002, gente, que loucura isso tudo. Da retomada. Música no cinema sempre teve antes mesmo do cinema ser falado. No cinema mudo, você começa com a música, A música é muito importante antes mesmo de você entrar com um roteiro, com um diálogo no cinema. E a gente já tem toda uma tradição, nossas realizações industriais cinematográficas sempre foram comprometidas com o musical, com a música no cinema, Atlântida, Cinédia, iniciativas. Sim, agora fala mais para mim da agenda, o que acontece, o que tem de teatro para a gente ver? Não, eu queria só ressalvar aqui, ainda terminando nossa primeira Mostra Nacional de Filmes de Samba, o que vai ser possível assistir de segunda a quinta dentro do nosso querido Carlos Gomes. Você vai ter, entre outras coisas, você vai ter um curta-metragem, você vai ter produções de 1972 a 2025, produções desse ano, e a mais antiga é esse curta-metragem de 10 minutos chamado Conversa de Botequim, dirigido pelo Luiz Carlos Lacerda, um diretor fantástico, hein? Recentemente fez 80 anos, fez uma festa até lá no Estação Botafogo, diretor de Leila Diniz também, diretor de Forol, o Trampolim da Vitória, e ele fez esse encontro entre 3 figuras históricas do samba, Jonga, Zé da Baiana e Pixinguinha. Nossa, isso é um filmaço. É uma pepita. Fantástico. E eu assisti esse curta, eu acho muito interessante. Sem dúvida que é. E nosso querido, a gente não pode, ainda já falamos, de ontem para hoje, muito já se falou sobre Arlindo Cruz, essa perda irreparável de ontem. Ele tem uma participação especial num desses filmes de 2017, que vai passar no dia 14, quinta-feira, às 7 da noite, O Tempo E, sobre Zé Luiz do Império, Arlindo, que tem a biografia, misturada, tem essa ligação também com o Império Serrano, não podia deixar de entrar nesse documentário sobre o Zé Luiz do Império. Eu acho que vale a pena, não só pela participação especial dele. Dentro do programa também, no mesmo dia que vai passar o Tempo E, vai passar na Relíquia do Samba, falando sobre o recôncavo baiano, o samba de roda, o samba do mestre Aurino, dirigido pelo Antônio Souber Coelho. Esse é o mais recente. Mas fala mais. 2025, eu acho que ele é inédito no circuito comercial, também vale a pena. E quais são os nomes desses filmes, Fábio? Me dá os nomes dos filmes. Então vamos lá. Você quer, como eu já falei, então dia 11, segunda, você começa com Eu Sou Samba, mas pode me chamar de Zequete, direção de Luiz Guimarães de Castro. Passa pro outro.
Terça-feira, Conversa de Botequim, do Luiz Carlos Lacerda e Atabaque Nizinga, de Otávio Bezerra, onde tem a participação da nossa querida Léa Garcia, que você já falou aqui, da Thaís Araújo, Naná Vasconcelos, a Lia de Itamaracá. Na quarta-feira você vai ter também um programa duplo, As Batidas do Samba, de Bebeto Abrantes. Maravilha, o que mais? Sobre construção rítmica do samba. Eu Sou Assim, o Wilson Batista, outro nome incontornável do gênero, direção também do Luiz Guimarães de Castro. Maravilha. O Maurício Tizumba faz o Wilson Batista. E finalizando, quinta-feira às 7 da noite, na Relíquia do Samba, como eu falei, do Antônio Solber Coelho, esse de 2025, junto com o Tempo E, falando sobre o Zé Luiz do Império, com a participação especial, episódica, mas importante do nosso querido, já saudoso Arlindo Cruz. E agora eu vou te dizer uma coisa, eu tô com uma fome, Simone Aguiar, eu tô com uma fome, que isso tá me lembrando, sabe do quê? Do HNT Centro, o melhor frango frito que existe na face da terra. Daqui a pouco a gente vai ter aquele frango fritinho gostoso que você morde, faz aquele crunch, sabe aquele barulhinho? Aquele negócio? Então, vai ter isso daqui a pouco pra gente aqui. A gente vai poder saborear aquele frango frito que faz a alegria dos ouvintes da Rádio Tropical Web Brasil. A gente vai poder, né? Conversar um pouco agora sobre uma coisa que muito pouca gente menciona, né, quando a gente fala do universo cultural de forma geral, que é o seguinte, né? Quando a gente fala da globalização, do mundo que a gente vive hoje, ou seja, todo mundo integrado, né, nos canais de comunicação, né, de teleinfocomunicação, né, teleinfocomputônicos, vamos dizer assim, né, a gente, num certo sentido, muitas pessoas observaram que houve um empobrecimento cultural muito grande a partir do momento que o mundo interligado se tornou um mundo mais homogêneo, ou seja, a particularidade, né, de determinados locais do planeta onde, exatamente pela uma dificuldade maior de acesso, pois isso não está em tanto a integração com o resto do mundo, permitia que determinado tipo de manifestação, né, cultural particular permanecesse ali isolada, quase que intocada durante muito tempo. E hoje o que a gente vê é uma uniformidade muito maior para as pessoas trocarem, né, conteúdos o tempo todo, né? E isso é visto, como você vê isso? Isso é o empobrecimento da cultura de forma geral? Ou é um exagero falar isso? A gente pode entender que, por estarmos mais interligados, não há empobrecimento nenhum, muito pelo contrário, as pessoas estão absorvendo, né, influências de outros ambientes e processando essas influências e reproduzindo a sua própria cultura. Qual é a tua opinião? O que você acha? Não sei, pergunta, né? Complexa de desdobrar, mas a gente tem sim uma tendência à pasteurização, homogeneização, uma fragmentação do tempo muito grande, o conteúdo audiovisual, as pessoas estão desacostumadas com um tempo narrativo maior. Ou seja, as pessoas não têm paciência para ir no cinema e assistir um filme maior ou um filme que demande maior reflexão, é isso, né? As pessoas estão mais acomodadas. Não, eu acho que a gente sempre vai ter, exemplo do que já aconteceu também com as artes ditas, eruditas, né, como a dança, o balé clássico, ou a música erudita, você sempre vai ter um circuito de nicho. Eu acho que você sempre vai ter sessões, né, circuitos pontuais, que a partir do momento de você bem dimensionar o seu público, você vai encontrar sucesso dentro da sua empreitada comercial, cultural. Você também, né, a gente tem que ver o copo meio vazio e o copo meio cheio, né? O copo meio cheio é essa possibilidade de acesso, essa possibilidade de democratização, essa ferramenta. Porque é engraçado, o que parece é que nunca se teve tanta oportunidade de acesso, tanto à educação quanto à cultura de forma geral, de forma ampla. Não obstante, com todo esse acesso, parece que há muito menos, vamos dizer assim, desejo de buscar esse conteúdo. Parece que as pessoas se acomodaram, ao invés de aproveitar esse acesso para se aprimorarem, para terem mais contato com a cultura, para terem mais contato com o ensino, né, com conteúdos que te desafiam, com conteúdos que te fazem aprender coisas novas. É muito paradoxal isso, né? Na época que eu era estudante, as famílias compravam enciclopédias para os filhos poderem fazer trabalhos escolares, investiam dinheiro nisso. Olha como é que era importante o conhecimento. Você pegar uma parcela do orçamento familiar para parcelar uma enciclopédia, nem sei quantas parcelas, e poder ter, né, na estante para os filhos poderem pesquisar. Hoje, aquilo é ridículo diante daquilo que qualquer pessoa com celular na mão tem.
E quem busca esse conhecimento, quem busca se instruir, algumas pessoas buscam, é certo, mas será que elas buscam na dimensão em que isso se tornou mais disponível? Ou seja, será que isso não produziu uma acomodação muito grande? Pois é, volta à questão, como a gente falou, professoral, da orientação. Hoje você pode ser orientado, você procura, às vezes, uma orientação de alguém igual a você e não de alguém que já tem um conhecimento prévio da matéria, do universo a ser descoberto, a ser desvendado, né? Mas eu acho isso também natural, eu acho que é fácil também a gente adotar um certo tom nostálgico de falar, no meu tempo eu ia até a Biblioteca Nacional pesquisar, e isso fazia com que eu valorizasse de uma maneira que hoje, só porque está fácil, disponível muito assim, fácil, né? Eu deixo para lá. Eu quero crer que não, né? Que quem faz a ferramenta é uma ferramenta muito boa e quem a faz somos nós, a gente tem que fazer valer dessa facilidade, dessa democratização, um acesso, fazer o que ela é, um acesso maior para uma economia de tempo fabulosa, onde você pode realmente concentrar seus esforços, assim, fazer hoje o que você demandava um tempo muito maior para fazer. Eu quero acreditar também que sempre vai ter lugar para aquele iniciado poder fazer, né, fazer o que a gente quer fazer das dicas culturais, até os bancos escolares, onde a gente quer fazer como curador, as pessoas fazem como curadores de mostra, como apresentadores, né, fazer, difundir para o maior número possível de pessoas, para que né, volte aquela professora lá de biblioteca, iluminar, né, centelha. Ou seja, o que você está dizendo é o seguinte: as pessoas precisam ter a direção para poder buscar de uma forma consistente. Não adianta eu me perder, né, de uma forma absolutamente aleatória, isso torna tudo muito mais difícil. E talvez mine um pouco daquela, vamos dizer, daquela da recompensa que você sente quando você, né, começa a percorrer uma seara com alguma orientação. Você consegue se satisfazer porque você percebe que você está caminhando numa direção, coisa que não acontece com quem está perdido tentando achar uma saída no meio da floresta. Será que é isso? A satisfação que você vai ter é essa, de encontrar beleza, você ter cada vez mais acesso a seu sentimento, né, a percepção de que você está aprendendo e se sensibilizando e educando seus sentidos, né? Uma educação dos sentidos, acesso à cultura, permitir um pensamento abstrato, um pensamento... Toda arte vai ser isso? A educação dos seus sentidos? Então, você pode usar, né? Você pode brincar, cinema é a maior diversão, você pode ter funções... Pois é, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? O cinema é a maior diversão. A gente sabe que as empresas, né, que hoje em dia estão por trás dos grandes filmes, né? Você tem grandes empresas por trás deles, né? A forma como elas exploram isso, muitas vezes dentro dos departamentos das empresas, né, é como um conceito que eu acho terrível, que é entretenimento. Né? Entretenimento. Quer dizer, se cinema fosse entretenimento, não teria diferença entre cinema e um aquário. Né? Teve alguém que escreveu isso numa crítica que eu li uma vez. É assim, se é entretenimento, não tem diferença entre o cinema e um aquário. E tem. A gente sabe que tem. Bastante. Né? Então, pois é, bastante. Né? Então, assim, fala um pouquinho pra gente do que é uma linguagem cinematográfica, de como que um diretor, na verdade, está falando através de um filme, mas fala isso usando um exemplo prático para o nosso público entender. Como é que isso funciona? Não, eu acho que você vai ter... Eu acho que entretenimento... É engraçado, né? Os cadernos culturais, ao mesmo tempo a indústria cultural, que já o próprio termo é cunhado já com um certo viés de crítica, né? Indústria cultural, entretenimento de massa, para as massas, o próprio cinema é questionado quando aparece, esse medo da massificação gerar mediocrização, gerar um apequenamento da ambição. Eu acho que depende também, é claro, do receptor e também do emissor. Eu acho que a gente pode... Ou seja, de quem está fazendo o filme e de quem está assistindo o filme, não é isso? Enquanto você tiver fóruns de educação, enquanto você tiver futuros cineastas, futuros músicos, futuros diretores de teatro, enquanto você tiver essa ambição, você vai ter sempre alguém tentando caminhar ali, tentando trazer a próxima grande onda, tentando, assim, a sua visão de mundo vai ser uma nova visão de mundo que vai ser compartilhada com as pessoas, com os seus, primeiro com os seus contemporâneos ali, e depois você vai eleger uma obra. Perfeito, perfeito.
Então eu vou agora, caros ouvintes da Rádio Tropical Web Brasil, chamar o nosso quadro Brasil, Raízes Portuguesas. Chama a vinheta. Olá pessoal, Brasil Raízes Portuguesas vem hoje na Casa do Trás-os-Montes, na rua Melo Matos, na Tijuca, mostrar o famoso bacalhau à transmontana. Vamos conferir? Meu nome é Maria, sou coordenadora de eventos aqui da Casa do Trás-os-Montes e a expectativa para o almoço de hoje é a melhor possível, porque temos convidados, você que está aqui, você que ainda vai vir, temos um almoço delicioso, um show sensacional, então a expectativa está nas alturas. Obrigada. Obrigado, Fábio Neiva, pela participação no quadro Raízes Portuguesas. E agora, meus queridos ouvintes, é um momento muito especial, porque agora chegou aquele franguinho maravilhoso do HNT Centro. Aquele franguinho que deixa todo mundo com água na boca. Agora o nosso convidado vai experimentar esse franguinho aqui. Cadê o guardanapo? Cadê o guardanapo pro ator poder comer um franguinho? Aí tá bonito agora, tá bonito. Agora a gente vai comer aquele franguinho que deixa todo mundo com água na boca. Olha que delícia. Presta atenção no efeito sonográfico, né? No efeito sonoro desse frango. Esse é um frango que agrada, né, o paladar e agrada também os nossos ouvidos. Porque quando a gente morde, a gente ouve o barulhinho, ó. Olha aí, ó. Olha que maravilha. É isso aí que eu digo. É isso que eu digo. Tentam fazer igual, mas não conseguem. Porque esse aqui, ele é absolutamente delicioso. Olha só. Não tão garoto propaganda. Maravilhoso. Muito bom. Maravilhoso. HNT, né? Tá tão gostoso, gente, esse franguinho aqui, que eu vou fazer o seguinte, para eu poder saborear melhor, eu vou chamar o quadro Um Giro por Portugal e daqui a pouco a gente volta. Beijo para vocês. Fala galera, tudo bem? Aqui é a Maria Lins. No quadro de hoje eu vim atualizar para vocês as novidades cá em Portugal. Estamos numa semana muito calorenta, quase 40 graus, mas está muito lindo o dia, como vocês podem ver. Ótimo para ir à praia, passear com a família, com os amigos. Bom, ainda estamos em férias, mas as aulas voltam em setembro, lá para a terceira semana de setembro. E estamos em semanas de festas, eu ainda não fui nenhuma, então por isso é que eu não trouxe para vocês. Mas se vocês forem pesquisar, está tendo festas aqui do Moure, também vai ter em Santa Helena, festas também muito divertidas. E é isso, fiquem conectados na Rádio Tropical Brasil, você conectado muito ligado em você. Beijinhos. Gente, que franguinho gostoso. Vocês viram o que o nosso querido quadro, né, Um Giro por Portugal, passou pra gente? Portugal, gente, tá passando por temperaturas de 40 graus à sombra. O que é isso, Simone Aguiar? Me conta que negócio é esse? Tudo que eu quero é para ir para Portugal. Meu Deus do céu, como é que pode? O Rio de Janeiro sempre teve um clima tão agradável, né? Isso aqui sempre foi um eterno verão. A diferença é que era um verão mais frio e um verão menos frio. Agora, o que aconteceu com o Rio de Janeiro? Por que está acontecendo isso, hein? Será que o clima do planeta está mudando? Tem gente que acredita muito nisso, tem gente até que não acredita. Mas o que a gente vê, o que a gente experimenta é uma temperatura muito mais quente, né? Impressionante como a gente está passando
Inacreditável não acreditar, né? Tá aí. Pois é. Inacreditável não acreditar, né? As evidências estão aí. E colhendo um pouquinho, né, dessas evidências aí, eu queria comentar com você o seguinte: como é que você vê, como é que vocês veem, né, essa questão, né, do Rio de Janeiro com tempo ruim? Será que o Rio de Janeiro não é uma cidade que não foi feita para tempo ruim? Por exemplo, porque São Paulo não tem grandes problemas com tempo ruim. Você pega São Paulo, você tem restaurante pra caramba, você tem muito programa para fazer indoor, dentro das casas, né? No shopping, etc. Mas o Rio de Janeiro não foi feito para isso. Quer dizer, eu acho que a gente não tem vocação para essas coisas. A gente passa por uns momentos muito tristes no Rio de Janeiro quando chove muito, porque a cidade não foi feita para isso. Primeiro que ela não aguenta as chuvas, porque enche, a gente não consegue se deslocar. E por outro lado também, porque o nosso lazer ele é muito outdoor, ele é muito fora né? É muito a praia, é muito o parque, é muito jardim botânico, é muito a ciclovia. E carioca, né? Não gosta. Não gosta de dias nublados, né? É verdade. A letra da música... Já disse a gaúcha. Bem disse a gaúcha. Mas falando nisso, assim, já que a gente pegou o gancho, né, de Rio de Janeiro, fala um pouquinho de alguns filmes que celebram Rio de Janeiro. Você tem sempre... Bossa Nova, aquele com Amy Irving. A gente não combinou, hein? Eu quero deixar claro isso. Não, aqui não se combina nada. Quem tem competência faz ao vivo, porra. Eu, hein? Combinar. A única coisa que a gente combina é a hora de entregar. Exatamente. HNT Centro, o melhor frango frito do Brasil. Você falou, né, do Bossa Nova, do Bruno Barreto, mas você tem um monte, o Rei do Rio, Como Ser Solteiro no Rio de Janeiro, você tem micos internacionais, eu me lembro de um com Michael Caine e a Demi Moore dos anos 80, Feitiço do Rio, que é um negócio que eu não deveria nem estar falando aqui, se quisesse ficar atento me atentar só para os bons filmes. Você tem, como você não é por acaso, né, que a porta de entrada internacional, quando você fala Brasil, é Rio de Janeiro. É Rio de Janeiro. Claro que você vai falar também. E celebrando futebol. O Rio de Janeiro, que é um lugar de encontro, né? A gente vai agora contrastar esse encontro com a solidão. Vai chamar para vocês a música Solidão de Gessé, por favor. Rádio Tropical Web Brasil, você ligado no mundo e o mundo ligado em você. Estamos aqui voltando, né, do nosso maravilhoso quadro, né, um giro por Portugal. E agora a gente estava comentando aqui sobre os taurinos. Simone Aguiar estava fazendo comentários muito interessantes sobre o signo de touro. Estávamos todos nós aqui conversando largamente sobre isso. Inclusive o próprio ator, né, Fábio Andrade, estava aqui, né, falando um pouquinho pra gente como que o zodíaco é um elemento fundamental, né, no curso das nossas vidas, né? Sem isso, como é que a gente ia conseguir se orientar diante, né, desse universo múltiplo de possibilidades, não é isso? E é exatamente por isso que a gente vai chamar agora o nosso quadro, um dos quadros mais emocionantes, né, da rádio brasileira, que é o quadro Desvendando os Seus Cristais. Eu tenho certeza que nesse quadro Desvendando os Seus Cristais, o grande ator Fábio Andrade, né, vai ter aí o curso da sua vida, vamos dizer assim, desvelado, né, revelado, explorado aí pela nossa grande astróloga, não é isso? É isso. Então vamos para o quadro Desvendando os Seus Cristais, por favor. Está entrando no ar Desvendando os Seus Cristais, com Cristina Melgaço, aqui no Circuito Cultural. Que alegria, Fábio, te receber aqui no Circuito Cultural da Rádio Tropical Web Brasil. Você, como um grande taurino, isso já diz muito sobre sua força e determinação. É alguém que constrói a vida com paciência, sempre buscando segurança e estabilidade. Você sabe valorizar o que é duradouro. No seu coração existe uma chama especial. E essa chama
E essa chama, ela te dá coragem para ir atrás dos seus sonhos e agir quando sente que a hora é essa. Isso é lindo, mas também um convite para lembrar de respirar fundo antes de decidir. Assim, cada passo será firme. Você vai se mostrar ao mundo com a presença séria e confiante de quem nasceu. Você tem confiabilidade, inspiração e respeito e admiração. O momento agora é de você unir essa força e coragem com planejamento e paciência. O caminho está aberto para que você construa algo sólido, sem pressa, porque cada etapa também é parte de uma conquista. Que a vida siga trazendo luz, alegria e realizações para você. Um abraço cheio de carinho de Cristina Melgaço, astróloga, e para todos que nos acompanham aqui na Rádio Tropical Web Brasil. Quer que eu prepare o seu mapa natal ou o seu planejamento? @Cristina Melgaço Astros, terei o maior prazer. Bem-vindo a todos os sábados do Circuito Cultural. Cristina Melgaço, como sempre, surpreendendo. Impressionante o impacto que esse quadro tem sobre os nossos convidados, né, Simone? É uma coisa de louco. Muito obrigado, compadre. É uma coisa de louco. O Zodíaco é revelador. É impressionante. Me diga, Fábio, o que você achou? Como é que foi a sensação? Você sabe que eu já vi milhares de pessoas passando por isso, mas eu queria muito saber como é que é a sensação de ter, né, os seus cristais sendo desvendados, né, para o mundo, da forma como aconteceu com você agora. Uma revelação. Me conta, obrigado, eu agradeço a Cristina pelo carinho, pela revelação. É uma experiência. Eu estava falando agora, né, com a Simone, ela tem filho de 23 de abril, meu irmão mais novo também é taurino, 23 de abril, meu irmão Marcelo. E realmente é engraçado como as coisas encaixam, né? Como as coisas, mesmo você sem saber maiores detalhes do universo da astrologia, você chega e vê, meu Deus, mas é isso mesmo. Então eu fico muito acarinhado, muito agradecido e estimulado pelas palavras da Cristina. Muito obrigado pela possibilidade ninguém nunca tinha feito meu mapa astral, essa é a verdade. Muito obrigado, Cristina, muito obrigado, Rádio Tropical. Ai, que legal que você gostou. Pois é, eu vi que você ficou emocionado. Mas esse quadro ele é emocionante mesmo, né? Não tem quem não se emocione. Esse é um quadro que pega muito pesado, assim, com o nosso emocional. Exato. E a Cris é maravilhosa, depois eu vou passar o contato, tá? Pra você falar com ela. Quiser ampliar esse mapa, né? Quiser ir mais adiante, quiser sabendo mais da sua vida. Vou guardar. Porque é o que ela fala. Ela fala que isso é só um pouquinho. É um tem teaser, muito pra mostrar. É só um convite a experimentar, né? Vamos ver como é que é. Aí quando você fica com vontade, olha lá, olha a oportunidade de saber muito mais, né, da sua vida com Cristina Melgaço, desvendando os seus cristais, grande quadro do programa Circuito Cultural, é isso. E eu gostaria de fazer uns comentários, né, nesse programa, antes da gente se despedir dos nossos queridos ouvintes, né? Eu acho que é fundamental a gente pagar um tributo aqui, dedicar esse programa ao grande Arlindo Cruz, né, que nos deixou. Sim. Foi uma grande perda para o mundo do samba, para o mundo da cultura, né, para o mundo do Rio de Janeiro principalmente também. Eu acho que a presença, né, desse artista marcou a nossa cidade, marcou a cultura brasileira, e é sempre muito triste quando acontece alguma coisa assim. A gente não falou mais sobre o Arlindo porque o programa anterior, né, o Latoy Jackson falou bastante, explorou muito esse tema, né, mas aqui esse programa fica dedicado aí ao nosso grande Arlindo Cruz, né? Então é um tributo que a gente paga aqui no Circuito Cultural. E queria abrir aqui, né, o finalzinho do programa para vocês fazerem as suas considerações finais. Então eu vou passar aqui para o nosso convidado, né? Fábio Andrade, por favor, quais são suas considerações finais? Bem, muito obrigado, eu adorei participar do programa, extrapolou minhas expectativas. Eu espero que seja o começo aí do nosso vínculo, da nossa relação. Eu sempre serei espectador do professor Weber, da Simone, da Luciana. Um beijo na Luciana, que eu tenho certeza está sentindo falta do Rio de Janeiro, mas está também muito bem em São Paulo. Agradeço ao ouvinte, a quem ficou essas horas agora conosco. Espero ficar mais e mais, ter mais e mais conhecimento e inserção nesse universo fascinante da rádio e, lógico, da cultura, né? Através da cultura, como sempre.
Muito obrigado, professor. Então, muito obrigado, tá Simone. ótimo. Muito obrigado, Rodrigo. Então tá ótimo o nosso convidado, Fábio Andrade, futuro, né, detentor de um quadro no programa, vai apresentar o cinema pra gente. Agora, por favor, Simone Aguiar, quais são seus comentários, Simone? Tem as mensagens aqui, hein? Tem as mensagens. Os nossos ouvintes estão mandando mensagem. Então, quais são as mensagens? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Vejamos. O que temos para agora? Tem uma pessoa pedindo uma música, Arlindo Cruz, Meu Lugar. Fantástico, hein? A gente pode terminar o programa e a gente vai botar Meu Lugar para fechar com chave de ouro, né, esse momento aqui. Tem um áudio aqui também, ó, de um ouvinte. O áudio de um ouvinte? Isso, pode? Pode botar. Fala Circuito Cultural, fala Ricardo Weber, Simone Aguiar, todos que estão na bancada, Fábio. Estou longe, mas desejando sucesso a vocês hoje. Fizemos uma matéria linda no Museu da Língua Portuguesa aqui, maravilhoso para o Circuito Cultural. E eu desejo muito sucesso para vocês. Beijinho, Luciana Lins. Que legal, Lu. Que legal. Muito sucesso para você, Luciana. Eu desejo que essa lua de mel seja maravilhosa. Viagem por São Paulo, que você traga muitas matérias pra gente. A gente gosta dessas matérias, a gente gosta de você na frente do vídeo, né? A gente gosta de te ver no vídeo, trazendo coisas novas pra gente aqui na Rádio Tropical Web Brasil. E você ligado no mundo, o mundo ligado em você. E agora, gente, eu vou fazer as minhas considerações finais, antes da gente chamar aqui, né, No Meu Lugar, do nosso saudoso Arlindo Cruz. Então eu acho que o programa ele foi muito interessante, porque ele explorou, né, um tema que é muito caro, né, a nós aqui da Rádio Tropical Web Brasil, explorou o tema das artes, né, da cultura, e fez isso de uma perspectiva muito privilegiada, né, com alguém que vive as artes, né, que vive a cultura, um ator, né, e um ator que também é sociólogo, então tem também, né, essa compreensão, esse entendimento do universo cultural e do que isso representa especificamente no caso do Rio de Janeiro. É assim que eu encerro esse programa, me despeço, né, e dou um grande beijo para todos vocês e até a próxima. Beijo, gente. Vamos ouvir Arlindo Cruz. Deixa eu me despedir, que eu não me despedi. Ah, não se despediu ainda, Simone? Gente. Mas que pecado, que pecado, Simone Aguiar, por favor, gente, se despeça, Simone. Não foi. Foi muita atração, porque a Lu entrou falando, nos elogiando, né? Nos elogiando sempre. E sempre. E a gente que agradece, a gente tá sentindo saudade já. Volta logo, tá? Não tem a menor dúvida. Não é igual sem você. Com certeza. Então, olha só, gente, eu fico aqui hoje me despedindo de vocês. O programa foi lindo, foi maravilhoso. Adorei conhecer o Fábio. O Fábio é uma pessoa muito querida. E com certeza esse quadro vai ser muito bacana pra gente aqui. E, gente, olha, feliz Dia dos Pais para todos os papais. Feliz Dia dos Pais para todos os papais. E você lembrou uma coisa muito importante. Eu quero mandar um beijo para minha filha amada, Rebeca. Rebeca, te amo, minha filha. Ai, que lindo. Beijo para você. Beijo para você. Então, feliz Dia dos Papais, principalmente pro meu papai, Valdemar Aguiar. E feliz aniversário para minha tia Nízia, que tá fazendo 90 tia Nízia tá fazendo anos, Simone? Me conta isso. Vai ter festa hoje, Simone? Vai ter festa hoje, Olha, gente. Que coisa boa, Olha hein? Que coisa Olha linda. Que coisa linda. E eu desejo para todos os papais, assim, muita paz, muita luz. E que esse domingo seja, assim, aconchegante. Abençoado. Abençoado do lado da família. Não tenho a menor dúvida que será. Tá? Para todos os papais. Para todos os nossos ouvintes. Isso aí. Gente, até a próxima. Um beijão, até a próxima. Beijão. Até sábado, se Deus quiser. Até sábado que vem. Beijo. Tchau, Beijo. Tchau.